de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ainda com a Bíblia aberta, se puderem, eu quero continuar a leitura. Pode se sentar, irmãos. Fica à vontade. Quero continuar a leitura do capítulo, porque é muito interessante o que Paulo vai nos dizer. Paulo continua dizendo assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que antes estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, mas o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porém, o querer está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro que o mal, a lei do mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo que leva para a morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. De maneira que eu mesmo sirvo com a minha mente a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Bom, este capítulo é muito grande, tem muita coisa aqui a ser vista. O que Paulo está relatando aqui é uma resposta a algumas objeções que surgiram na igreja de Roma, aos romanos, e ele expõe essas coisas. Há muita coisa a ser dita, e como o nosso pastor, o pastor Jovem falou, deveríamos analisar isso versículo por versículo, porque é muita coisa. Então a gente vai tentar dar uma olhada aqui, vamos meditar nisso, ver isso de maneira, não da maneira correta, mas só para a gente ter um quadro formado. Então, há dois pontos aqui que eu quero chamar a atenção nesta noite. Que é, o primeiro ponto, a guerra, e o segundo ponto, o evangelho. Se você conseguir entender resumidamente essas duas coisas, isso já é muito importante. Então, em Romanos capítulo 7, verso 6, nós lemos assim: agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Se nós conseguirmos compreender o que Paulo está dizendo neste versículo, você compreendeu todo o Evangelho, você compreendeu o Gênesis e o Apocalipse. Se você entendeu o que é ser liberto da lei, morrer para a lei, para pertencer ao outro, e através desse princípio de vida que é dado a você através do novo nascimento,
você produzir frutos para Deus, isso é o evangelho. Aleluia. Isso é o que importa. Então, esta guerra que Paulo está falando aqui, se você não entende como ela funciona, como é relatado aqui, é muita coisa, mas se você não entende a diferença das duas guerras, você vai chegar em um ponto que eu tenho encontrado dentro do povo da mensagem, que acha que, eu era do mundo, era uma escravidão total, e aí eu virei crente e disseram que ia ter paz e não tenho paz. E eu não tenho paz. Então, então quer dizer que eu não nasci de novo, porque me disseram que eu ia ter paz e eu aceitei a Cristo e eu não tenho paz. Então eu não nasci de novo. Essa é a conclusão que muitos chegam, só que isso é um ledo engano. Eu quero relatar um livro aqui que eu estou lendo, a obra de Robert Louis Stevenson, chama-se O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Ele relata ali que um homem, o senhor Gabriel Utterson, um advogado, e ele começa a relatar, vê um homem de uma aparência muito gritante, bem desfigurado, um homem muito feio, e ele do nada no meio da rua começa a correr atrás de uma criança e tenta matar aquela criança, sem mais nem menos. E aí ele tenta investigar todo esse caso, o que está acontecendo, só que no decorrer da história ele vê que um bom médico, o Dr. Henry Jekyll, ele tem uma familiaridade muito grande com esse assassino. E aí o que acontece? Ele começa a investigar este caso e acaba descobrindo que, na verdade, este médico ele passou toda a sua herança para esse assassino. E ele questiona o médico: por que você fez isso? Você não sabe a vida que ele está levando? O tipo de pessoa que ele é? Você deixou uma carta testamento para ele, para toda a sua herança de médico para ele, sendo ele um assassino? E então o médico tenta dar algumas desculpas, mas enfim, chega um momento em que esse médico, as provas dos crimes, dos próximos crimes que ele vai cometendo, fica evidente que eles têm uma ligação como se ele fosse da mesma família. E aí, quando o médico consegue então, o advogado consegue então, por final, chegar diante do Mr. Hyde, ele está morto. Só que ele encontra muitas cartas escritas diretamente para ele, que o Dr. Jekyll deixou. Então, o Dr. Jekyll, ele confessa que, na verdade, aquele Mr. Hyde, aquele assassino, que todo mundo tinha... Ele era um tipo de pessoa assim que você não tinha como amar de nenhuma maneira ele. Tipo assim, nós conhecemos a história de Hitler, Adolf Hitler. Führer, ele era uma pessoa extremamente... Ele matou milhões de pessoas. Só que você pode olhar para Hitler e tipo, você vai ver coisas nele que são agradáveis. Tipo, ele odiava o cigarro, o tabaco. Ele era uma pessoa que ele gostava de arte. Tinha algumas coisas nele que você compensava a maldade dele, vamos dizer assim. Só que o Mr. Hyde não. Você não tinha nada no Mr. Hyde para você achar ele uma pessoa agradável. Ele era o mal em sua essência. Então, o Dr. Utterson, ele acaba descobrindo que, na verdade, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde é a mesma pessoa. E aí, com o Dr. Jekyll, ele cria uma química metafísica, que ele chama de apulsão, para tentar separar essas duas naturezas, essas duas personalidades que ele tem. Porque o Dr. Jekyll é um homem que é honrado diante da sociedade, é um homem bom, faz boas obras, é religioso, ama a Deus, só que ele tem essa outra personalidade que é o mal completo. E ele tenta, de todas as maneiras, se livrar desse homem mau. E aí ele diz assim no livro: seria bom se aquela parte egoísta e injusta pudesse seguir o seu caminho, entregue às suas aspirações, sem remorso, do seu irmão gêmeo que é correto e vive sempre perturbando. E também esse irmão gêmeo correto poderia andar em seu caminho fazendo as coisas justas. Se essas duas coisas se dividissem, seria ótimo, pois nunca mais eu iria viver essa desgraça da dualidade. Então, basicamente é isso. Ele tenta se livrar dessa sua personalidade ruim. E o que acontece? Ele cria então essa poção, onde alguns momentos ele vai se tornar só o Mr. Hyde, só esse ser que não tem remorso, ele pratica o mal, ele assassina a criança, ele assassina
um idoso e não sente nenhum tipo de pena por aquilo, não sente nenhum remorso, não tem, não tem nenhuma aspiração nele que faz, nossa, eu matei um homem. Ele não sente isso por ninguém. E, em alguns momentos, ele vai se tornar essa pessoa. E quando o processo da química acabar, ele volta a ser aquele doutor bom, que todo mundo ama, que ninguém tem desconfiança nenhuma dele, que todo mundo admira. E o que acontece? Romanos capítulo 2, verso 15, diz assim: estes mostram, os gentios, estes mostram que a norma da lei foi gravada no seu coração, testemunhando também com a consciência dele os seus pensamentos e mutuamente acusando ou os defendendo. O que Paulo está dizendo aqui é o que o livro está relatando, de que mesmo nós, que somos gentios, que não recebemos a lei, os 10 mandamentos, como o povo hebreu, Deus colocou dentro de nós o que nós chamamos de uma lei moral. Você sabe que é errado fazer tal coisa, mesmo que você não tenha a lei de Moisés para você. Você sabe, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Você sabe a regra de ouro. Uma criança, desde quando ela nasce, ela já tem essa regra de ouro dentro dela. Se você me dar tal coisa, eu te dou tal. Já há essa lei moral existe dentro de cada pessoa. Então, uma hora essa lei vai nos acusar de algo que nós fez, outra hora vai nos defender de alguma coisa boa que nós fez. Então, o Mr. Hyde, ele conseguiu, o Dr. J conseguiu fazer essa poção, dividiu esses dois seres, e aí ele relata um pouco para nós o que é o Mr. Hyde. Ele diz assim: eu me conheci no primeiro sopro da nova vida por ser muito mais perverso, 10 vezes mais mal do que eu realmente pensava. Este ser, Edward Hyde, era inerentemente vilão e maligno. Cada ato e cada pensamento dele era centrado em si mesmo, totalmente egoísta, e nunca se sentia mal de nenhuma maneira por fazer assim. Então, nós não devemos racionalizar os nossos erros. Nunca devemos racionalizar os nossos erros, porque nas melhores pessoas que possam existir, há um potencial de fazer coisas incrivelmente terríveis. Pessoas que você jamais desconfiaria que fazia. Você jamais desconfiaria que tal pastor fosse fazer tal coisa. Misericórdia. Mas há um potencial dentro do homem. Porque você vê como o Robert Stevenson no livro relata que é ser inerentemente vilão e maligno. Totalmente centrado em si mesmo. Sou eu e minhas necessidades. A outra pessoa é um objeto que vai satisfazer as minhas necessidades. É uma pessoa egoísta. Então, nós não devemos racionalizar, achar que... Eu postei esses dias na internet, devido ao escândalo que aconteceu aí em uma igreja, falando assim que você viu o escândalo? Eu não faria tal coisa. Pois é, Pedro também falou a mesma coisa. Não, Senhor, eu não traio. Mas acabou fazendo. Então, a gente temos... eu vi o escândalo lá do teu pastor, mas eu não faria tal coisa. Você tem que dar graças a Deus para Deus não entregar você ao diabo como faz. É verdade. Aleluia, é verdade. Não é a mão de Deus nos protegendo. É a misericórdia, nós é verdade. somos, por nossa natureza caída, é capaz de fazer coisas terríveis. Então, a maneira como o Mr. Hyde escondia os seus crimes era a capa Dr. Jekyll. Então, ele escondia atrás de boas obras, ele escondia atrás de religião. Então, o Dr. Jekyll ele vê o mal como ele realmente é quando ele toma a poção. Você vai ver, algumas vezes, você vai ver esse monstro que existe em cada pessoa mostrar as faces alguma vez. Às vezes, alguma pessoa te contraria. Só que essa pessoa é mais poderosa que você, é o seu chefe. Você fica quieto, porque você quer o emprego. Mas quando é alguém mais fraco, aí você... Não, eu vou mostrar que eu tenho razão. Aí o monstro mostra a cara, é a poção que mostra. O monstro começa a mostrar a cara. Então, se ferir o meu ego, eu vou mostrar que eu tenho razão. Então, essas coisas acontecem com a gente. Não, tipo assim, você não pode falar, eu não sou como Hitler. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não sou como Hitler. Mas isso não é desculpa. É como você chegar numa sala de um necrotério e encontrar lá 4, 5 cadáveres lá. Um morreu faz 1 minuto, o outro morreu tem 2 horas
um 2 dias e o outro 4 semanas. Você chega lá, um parece estar dormindo. É como Jesus, quando ressuscitou a filha de Lázaro, né? Tá dormindo. O filho da viúva de Naim, já estava com o rosto um pouco mais desfigurado. O rosto bem mais, um violeta purpúreo. Lázaro esse aí já fede, Senhor. Mas qual que é a diferença entre eles? Nenhuma, está tudo morto. É verdade. Não tem diferença. Então, você fala, eu não sou como Hitler, mas a Bíblia ensina que todos nós estávamos mortos em delitos. É verdade, é verdade. O fedor do Hitler é pior que o nosso, mas não tem diferença. Então, Paulo diz isso na Efésios 2:1. Estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. Agora, a característica que identifica essas pessoas como que nós somos mal. Como que nós podemos notar que somos mal? Qual é a característica que nós notamos que nós parecemos um pouco o Mr. Hyde? A nossa capacidade de avaliar o mal em nós é muito pequena. É verdade. Porque o mal em nós é muito grande. É essa distorção. Eu não sou tão mal. Isso é a característica de você é mal, porque você já está avaliando o seu mal como coisa pequena. Ou seja, a nossa maldade faz nós avaliar o mal em nós muito menor do que ele realmente é. É assim que nós tentamos racionalizar. Nós chamamos pecado grave, nós chamamos de falhas. Eu tenho uma fraqueza. A fraqueza não impede Deus de te usar, o pecado impede. Então a gente racionalizamos o pecado. Então, a capacidade de hediondez, egoísmo e pecado em nós é muito maior do que a gente pode querer admitir. Vai falar, eu não sou assim. Bom, Paulo, depois de 29 anos que já tinha sido convertido pelo Espírito Santo, ele nasceu na igreja, isso não é nada, mas depois de 29 anos que ele se encontrou com o Senhor Jesus, olha o que ele disse. 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Ele não racionalizava, eu não sou como tal, eu sou o principal dos pecadores. É verdade, Jesus. Ele não ficava com essa desculpinha que nós, muitas vezes, temos. Eu digo isso, eu não estou pregando, não estou pregando somente para vocês, estou pregando para mim também. Então, para nós conseguirmos entender esta guerra, vamos tentar se posicionar aqui no capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, do verso 7 ao 13. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Só eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Quando se diz cobiça, a gente tem uma teologia que é ensinada que nós não temos a essência do que é cobiça. A cobiça é qualquer coisa que nós desejamos para nos satisfazer, a não ser Deus. Isso é cobiça. Cobiça não é só olhar para a mulher do próximo. Cobiçou. Não é só isso. Cobiça é tudo aquilo que a gente tem para nos satisfazer que não é Deus. É verdade. Pode ser esposa, casamento, dinheiro. Se a sua alegria, o seu contentamento, sua satisfação vem dessas coisas e não de Deus, é cobiça, você está criando um outro Deus. É verdade. Deus não é a sua fonte de contentamento. É alguma coisa que acontece na sua vida. As pessoas, muitos cristãos hoje em dia, estão descontentes por causa da pandemia. Porque o que traz contentamento a eles é a saúde, não Deus. É verdade. Se o nosso contentamento é Deus, independente de como estão as coisas, a gente está contente. Aleluia, glória a Deus, Então, é verdade. Cobiça é basicamente isso. E ele continua dizendo: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum.
Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, ele se mostrasse excessivamente maligno. Então, a lei, ela não foi dada a você para você cumprir. Muita gente acha que é isso. Não, Deus deu a lei porque nós podemos. Não, ela não foi dada. Na verdade, ela foi dada para mostrar como você é pecador. Porque quando ela diz, não cobiçarás, você cobiça. Ela foi justamente para... Paulo diz, veio o mandamento, o pecado sobressaiu. É verdade. A lei foi dada para que o pecado mostrasse como ele é excessivamente maligno. Não é para mostrar, eu vou tentar tirar o meu melhor. É isso que a psicologia moderna faz. Você tem que olhar para dentro de si, ver o seu melhor eu aí e tentar trazer ele de volta. Só que esse eu tem que morrer, não tem jeito para ele. Então, esta é a primeira guerra que Paulo menciona. Ou seja, ele, sendo um fariseu, ele conhecia a lei, ele conhecia os mandamentos. Só que o mandamento não tinha chegado no interior, não tinha chegado realmente no entendimento. Ele conhecia superficialmente. Ele conhecia a cobiça como muitos conhecem hoje. Até que o mandamento chegou lá dentro do coração dele e viu que, meu Deus, quando o Senhor diz para não fazer, eu faço. Então, ele viu essa guerra. Bom, eu quero fazer o bem e o mal está presente. Então, ele percebeu que a lei, ele era o Dr. Jekyll. Paulo era o Dr. Jekyll. Ele era bom, um homem religioso, fariseu dos fariseus. Então, ele era o Dr. Jekyll. Só que, de alguma maneira, quando o mandamento chegou dentro dele, ele viu o Mr. Hyde lá também. Ele viu que toda aquela boa justiça dele, toda aquela maneira religiosa que ele tinha, na verdade, era uma rebelião contra Deus. Ele queria ser bom, mostrar para os outros que ele era bom, que ele era um homem certo, um homem de Deus, mas por orgulho. Eu quero provar que eu sou de Deus. Eu quero mostrar para Deus que eu posso cumprir a palavra dele. Quero mostrar para Deus que eu posso fazer aquilo. Então era o Dr. Jake. Esse é um lado do egoísmo da pessoa. Não é cometer assassinato, embora Paulo tenha feito isso também, né? Perseguia a igreja e matava ele, mas só que, você vê, é o orgulho do homem, é o ego arraigado dentro do coração dele. Então Paulo encontra essa primeira guerra. Todos nós tivemos essa guerra antes de sermos regenerados. Todos nós temos essa guerra. É verdade. Uma hora, essa lei moral, que como eu falei aqui, ela é colocada dentro dos nossos corações e você vê que ela vai te acusar, ou seja, você está em falta com ela, você não está sendo perfeito, você vê o mal ali, você vê o seu Mr. Hyde ali. Então, nós temos essa guerra. Eu quero fazer o que é certo, mas só que eu não consigo. Esta guerra que Paulo está falando aqui, do versículo 7 ao versículo 13, ele está falando da vida dele no passado, no judaísmo. Então, você vê que ele usa termos aqui, ó. Eu não teria, no passado, eu não teria conhecido, senão pelo mandamento. Eu vivia, mas veio o mandamento, eu morri, ele me matou, ou seja, é tudo no passado. Então, quem fez isso em Paulo? A lei, que é santa, o mandamento, que é santo, justo e bom. Então, quando você vive na lei, você espiritualmente está morto em delitos e pecados. É verdade. Agora, do versículo 14 em diante, até o versículo 25, vou até ler até o 20, mas até o versículo 25, é Paulo falando ele depois de ser regenerado, depois de receber o Espírito Santo. E aí que a guerra fica mais incrível ainda, porque ele vai dizer assim: bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendidos à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Ora, ele está falando tudo no presente. Se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa, neste caso não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer está em mim e não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ou seja, tudo no presente. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo aqui, ele fala tudo isso no presente, é na vida dele depois com Cristo. Então, a questão é nós entendermos essa guerra. Então, existe a guerra. Antes de você receber a Cristo,
há uma guerra. Só que é uma guerra onde você não vence. É uma guerra que o seu destino é a morte, se você continuar ali. Você não vence. A morte para você é o salário do pecado que você cometeu. Ela é a sua derrota. Depois de Cristo, a mesma guerra continua. Por isso que as pessoas, quando vêm para a igreja, eu achei que ia ter paz e não tem. Então não recebia Cristo. Não, você recebeu. A guerra, a mesma guerra continua. O que muda é o final. A morte agora não é mais a sua derrota. A morte agora é a sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. O que É muda verdade. é se você sair de uma guerra que você não podia vencer para uma guerra que você não pode perder. Aleluia. Por quê? Por causa da sua união com Cristo. Você morreu Louvado para seja ele, Deus. e agora esse princípio de vida de Aleluia. Cristo foi colocado dentro de você. E isso faz com que você não morra, não perca essa guerra. Aleluia. Então, não quer dizer que você, então quer dizer que eu não vou cair? Vai cair. Mas você não vai perder a guerra. Louvado seja Deus. Então, por isso que é estranha a teologia que diz que você perde sua salvação. Então, Cristo fracassou na vida. Porque nós não estamos baseados na nossa obediência, é na dele. Aleluia. Nós perdemos a salvação porque ele fracassou. Então, é incoerente essa teologia. Então, para nós entendermos a transição de uma guerra para outra, que existem as duas guerras, mas a transição desta guerra é o versículo do 1 ao 6. Então, veja, Paulo ele não escreveu de maneira cronológica, não está tudo, é assim que funciona, não está bem explicadinho. Ele não deixou, eu vou explicar para você, é assim, acontece isso, isso, não é assim. Ele deixou tudo espalhado aqui. Mas Romanos 7, versículo 1 ao 6 diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falam que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Olha, a mulher que está casada, agora ele está usando um tipo para explicar como é que acontece na nossa vida. Ora, a mulher que está casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Ou seja, nós estamos casados com a lei. Então, por quanto a lei viver, a gente está ligado a ela. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Então, o que vai acontecer com nós? Porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, e ele não pode morrer. Essa é a questão que Paulo vai falar aqui. Será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. A lei não podia morrer, então nós morremos para a lei. Aleluia. Mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os Louvado mortos, seja Deus. a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, Aleluia. os frutos aqui que é relatado por Paulo é os frutos do Espírito. Paz, alegria, bondade, longanimidade. Louvado seja Deus. Esses frutos é produzidos pela nossa união com Cristo, não pela nossa obediência É à lei. verdade. Ou seja, as pessoas, dentro da mensagem, quando nós estávamos lá, era ensinado isso. Deus faz duas coisas, você faz uma. Ele se justifica e você tem que dar conta da santificação. É lei. Ou seja, os frutos para Deus é um fruto da sua obediência, não da sua união com Deus. É verdade. Então, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que antes estávamos sujeitos, de modo que servamos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Então, antes você estava na guerra em que você não pode vencer, depois disso a guerra não acaba, mas você passa por uma guerra em que você não pode perder por causa da união com Cristo. Antes da graça, a morte é a nossa derrota, depois da graça, a morte é a nossa vitória. Aleluia. Paulo diz isso, ele diz em Filipenses 1, verso 23, ora, de algum outro modo estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A morte já não é uma derrota. Aleluia. Quer estar com Cristo logo, Paulo. É verdade. Então, a lei santa, justa e boa, não há nenhum mal nela. Mas peraí, por isso que Paulo vai responder duas vezes a mesma pergunta. Seria a lei pecado? De modo nenhum. Ele fala isso por duas vezes nesse capítulo. Porque as pessoas, peraí, Paulo, você está dizendo que a lei é santa, é boa, e quando eu tento obedecer ela, eu fico mais pecador ainda? Mais o pecado aparece? É
É isso que acontece. Não, mas peraí, tem alguma coisa errada. O que você está ensinando então não é verdade. Não, você não, é que vocês não estão entendendo. O homem caído, ele é totalmente depravado. É verdade. Ele é totalmente egocêntrico. Tudo que ele usa da lei de Deus é para mostrar que ele é bom, não que ele quer a Deus. Ele quer mostrar que ele é o fruto da obra do Calvário. Ele é Deus mostrou o seu amor porque ele viu que o homem é amável. Então Deus, eu vou entregar meu filho porque eu estou vendo que ele por aquele compensa morrer. Não foi por causa disso. Ele nos amou, não porque somos amáveis, como dissesse Deus. Não porque somos amáveis, mas porque ele é o amor. Por isso ele nos amou. Aleluia. Quando contemplamos os nossos pecados em Cristo no Calvário, então você passa dessa transição para uma guerra para outra. E é o fruto dessa sua união com Cristo que irá fazer toda a diferença, que vai levar você a fazer boas obras. 2 Coríntios, a melhor escritura, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, referendo a Deus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele não diz que Deus fez de Jesus pecador. Ele fala que Deus fez de Jesus pecado. Ou seja, Deus fez de Jesus um Mr. Hyde. O pecado sem nenhuma coisa boa para se achar. O mal completo. Aí, quando viu Jesus lá, quando Deus olhou e viu os nossos pecados em Jesus, ele viu o mal sem nenhuma coisa boa. E Deus derramou sua ira nele, para não derramar em nós. Oh, Jesus, ele derramou nele. Glória a Deus. Então Jesus foi feito o Mr. Hyde, ele foi feito o pecado, sem nenhuma máscara, sem nenhum elemento redentivo ou bom, sem nada, em nosso lugar. O irmão Brano, eu quero ler o sermão do irmão Brano aqui, né? Na mensagem, o lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 31. Ele diz assim, ó, e esta é a lei para a qual todo cristão deve viver. Qual é o nome? Nós vamos viver para a lei? Não é que nós mesmos fazemos, mas é o que ele tem feito por nós. Aleluia. Cristo já foi sacrificado. Ele não será, ele já foi. O produto é um produto acabado. Ele viveu, morreu, ressuscitou novamente, subiu aos céus e voltou na forma do Espírito Santo. Então é uma obra consumada com Deus. Cristo, não conhecendo o pecado, se tornou o meu pecado, para que eu pudesse ficar em seu lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu estava nele no Calvário quando ele morreu. Ali eu tive que morrer para viver. Como a lei do pecado e da morte está no corpo, você tem que morrer para estar reconciliado com ele. Ou seja, você morre para essa lei, para estar com Cristo. Nosso pastor, ele disse algumas palavras no sermão que ele pregou, e eu gostei muito dessas palavras, eu quero recitar aqui, que eu acho que é de grande edificação. O pastor Jorge disse assim, ó, a crucificação do Cordeiro de Deus foi um ato substitutivo de Cristo por nós, a fim de proporcionarmos gratuitamente aquilo que não poderíamos obter por nós mesmos. Jesus foi ferido para que você não fosse. Ele se fez escravo para que você fosse livre. Ele se fez vencido para que você fosse um vencedor. Ele se fez fraco para que você fosse forte. Ele se fez maldito para que você fosse abençoado. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Aleluia. Ele se fez condenado para que você fosse absolvido. Ele sofreu para que você não tenha que sofrer. Ele pagou o preço para que você não tenha que pagar. Ele se sacrificou para que você não tenha que se sacrificar. Ele padeceu uma morte temporária na cruz para que hoje você possa viver eternamente. Aleluia. Amém. Glória a Nossa, Deus. graças a Deus. Glória a Deus. Então, Louvado seja Deus. outro ponto que eu quero ressaltar aqui é o legalismo. O legalismo que, como eu já relatei aqui, nós tínhamos na antiga congregação. Quando a gente vê esses escândalos que acontecem, tem acontecido dentro da mensagem, o porquê que isso acontece? Por que há escândalos tão terríveis? Já que o povo da mensagem, o povo da mensagem é a congregação mais rígida que existe no Brasil. Você vai em qualquer igreja e vai falar, aqui não pode isso, não pode isso, não pode aquilo.
não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Se eles são tão rígidos, por que então há tanto escândalo? É verdade. Não deveria existir, é uma incongruência muito grande. Então, por que existe esse escândalo? A resposta é simples. Porque eles são rígidos. Eles são rígidos, essa é a resposta. Eles estão usando a lei. Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por isso que aparece esse escândalo, porque eles estão usando a lei. São legalistas. Eles não estão usando a graça. Se eles usassem a graça, então quer dizer que o mundo vai entrar? Não, pelo contrário. A força do pecado é a lei. Se você não usa a graça, o pecado não vai aparecer. Você está com Cristo. Por isso que Paulo diz que nós estamos vivendo, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Não está debaixo da lei, mas sim da graça. Aleluia, é verdade. Então, quanto mais legalista, mais pecado, mais escândalos. Então, esse é um fruto da falsa teologia que temos aprendido por aí afora. Ele é podre. O que de melhor se pode acontecer com o gado nesse sistema, aliás, com as ovelhas nesse sistema, o que de melhor pode acontecer? Elas pegarem e saírem para o mundo. É o que melhor pode acontecer. É verdade. Porque elas são pessoas sinceras. Elas não querem viver uma hipocrisia, não. Eu tenho meus escândalos, mas eu vou fingir aqui a minha religião, vou me dar comportagia para ninguém descobrir. Isso é hipocrisia. Então, elas não são hipócritas. Elas são pessoas sinceras. O que elas fazem? Não, eu não vou ser hipócrita. Eu vou sair e viver errado porque eu não estou conseguindo viver. Nós vemos muito isso. É verdade. Porque são pessoas sinceras. Isso é o melhor. Eles não querem ser hipócritas. Então, como o irmão Brano diz, né, eu prefiro ser infiel do que ser hipócrita, eles saem. Então, isso é o que de melhor pode acontecer. É o que tem acontecido. Mas, as igrejas que dizem seguir o William Branham, se dizem proclamar a mensagem, se elas fazem isso e nós dizemos que nós cremos no mesmo profeta, então vocês são da mesma laia. Porque é assim, né? Aconteceu lá da mensagem, tá? O povinho já identifica logo. Mas e daí que eles estão fazendo isso? Quer dizer que nós somos assim? As mesmas igrejas que estão tentando culpar a gente porque tem alguma coisa em comum, creem no mesmo profeta, essas mesmas igrejas vivem coisas piores e dizem seguir o mesmo Jesus. Ou seja, a questão não está no que você está colocando a fé, mas no que como essa fé, se é uma fé dada por Deus ou não, é uma fé intelectual. Então, as pessoas da mensagem em geral, a mensagem entre aspas, elas são muito legalistas. Então eu quero chamar a atenção para ver se nós estamos sendo legalistas em algum ponto. E eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa muito legalista. Se eu olhasse, se eu visse, não estou querendo banalizar o caso, mas o que vai mostrar que você é legalista é as motivações que você faz tal confrontação. É verdade. Não é, eu sou contra tal coisa. Bom, é por qual motivo? Isso que vai demonstrar que você é legalista. Então, quando eu saí com alguns irmãos de uma denominação aí, eu sempre usei calça, camisa, quando eu estou assim, junto com os irmãos, e lá eles não, eles saíram de bermuda, pá, eu falei, é difícil, é legalista, não, eu não concordo com isso, fica meio assim, né? Só que eu falei, mas por que eu estou tendo essa impressão deles? Porque para eles parece que isso não é pecado. Para eles é uma coisa trivial, não é pecado. E eu tinha que, não, isso é pecado, sim, isso vai pro inferno. Você vê, você é legalista. É verdade. Então, mas peraí, nós temos esse entendimento porque nos foi passado através da igreja. É verdade. Errado. Mas será que por causa disso o William Branham era assim? Quero ler uma mensagem dele, ele vai citar algo muito interessante. Mensagem Cisternas Rotas, parágrafo 91 em diante. Ele diz assim, ó, eu estou olhando para um homem agora assentado aqui atrás. E recordo de falar sobre ele em um velho estábulo certo dia, perto de um coxo. Ele disse, o homem disse por irmão Branham, mas eu não sou bom. Eu disse, eu sei que você não é. Eu disse, eu também não sou. Mas eu disse, você está olhando no que você é. Pare de olhar no que você é. Olhe no que ele é. Aleluia! Ele disse, se eu simplesmente, irmão, pudesse me livrar desses cigarros, o irmão Branham disse,
Ele disse, irmão Brana, então eu seria um cristão. O irmão Brana disse, não largue deles. Você está tentando ficar bom, então vire até ele. Ele nunca veio salvar homens bons. Ele veio salvar homens perversos que sabem que são ruins. É verdade. Ele disse, bem, eu disse, ouça, você não quer ir para o inferno, não é mesmo? Ele disse, não. Eu disse, bem, você não tem que ir. Ele morreu para que você pudesse, não precisasse ir. Ele disse, mas o que eu tenho que fazer? Eu disse, nada. É simples assim. Você não tem que fazer nada. Ele disse, mas se eu pudesse alguma vez, o irmão Brano disse, mas aí está você de novo de volta naquele cigarro. Você quer fazer. É verdade. Pare de pensar sobre aquele cigarro. Apenas recorde, pense a respeito dele, o que ele fez, Aleluia. o que ele é, não o que você é. Você não é bom, você nunca foi e nunca será, mas ele é. Glória a Ele Deus. é o único. Louvado E eu seja disse, Deus. agora, a única coisa que você tem que fazer, se ele tomou o seu lugar ali embaixo no Calvário, você apenas tem que estar desejoso de aceitar o que ele fez. Amém. A única coisa que você tem que fazer é simplesmente aceitar isso. Ora, ele disse, mas isto é simples. Eu farei isso. Eu disse, aqui está um riacho. Eu levei ali em cima e batizei no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É simples, evangelho. É verdade. Não é o que você faz, é o que ele fez no seu lugar. Amém, Senhor. É isso que você precisa fazer. Aceitar o que ele fez. Não é regras que um sistema verdade. inventa. Que você, irmã, aqui você tem que usar véu, irmão. Mas não onde está isso? Jesus falou que para você ir para o céu você tem que usar véu, senão você não é crente. Não, disso. Não é só, existem muitas regras impostas pelo homem É verdade. para mostrar que você é bom. Mas é só o Dr. Jekyll tentando compensar o Mr. Hyde, tentando esconder o monstro. Não adianta. É verdade. Você tem que aceitar o que ele fez. Amém. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para trazer. Aleluia. Irmãos. E se o Espírito Santo soberanamente te levou a crer no Evangelho completo e puro de nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que ele fez, então você está salvo. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Aleluia. Que Deus possa abençoar, que abençoe a palavra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O sangue de Jesus já me lavou. O sangue de Jesus já me lavou. O sangue de Jesus já me lavou. O sangue de Jesus já me lavou.